exatamente o Armagedon? Bom, essa palavra, ela vem de uma montanhazinha. Tive lá. Você teve lá? Teve. Conheceu lá, entrou embaixo? Não, eu tive num lugar onde você via... Não, você teve lá no Carmelo. Isso, No Monte Carmelo. É. O Monte Carmelo, em Israel, é um lugar que todo mundo que vai, né? Quem vai comigo eu levo. Você vê todo o vale de Jezreel, né? Que é o vale do Armagedon. É um vale enorme, gigantesco que fica no norte, na Galileia, né? Indo em direção ao norte, que é o lugar onde poderão se congregar todos os soldados do anticristo, que alguns acreditam que são 200 milhões de homens. Eles vão entrar para dominar Israel e depois ir até Jerusalém, sitiar Jerusalém, como diz o profeta Zacarias. Agora, por que é chamado de Vale do Armagedon? Porque no Apocalipse, no capítulo 19, é chamado assim. Porque naquele lugar existia um pequeno monte chamado Har Megiddo. Har é montanha. E Megiddo é o nome daquele lugar. Har Megiddo Armagedon. Entendeu? Então o Vale do Armagedon é esse vale de Jezreel, que é um vale vastíssimo e que o anticristo vai entrar, quando ele romper com Israel, ele vai entrar naquele lugar e vai marchar para dominar a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Ó, vou ler aqui um comentário do Daniel Lopes, que ele tá na live assistindo a gente. Ele mandou aqui o seguinte, ó: boa noite, pessoal. Deixa um abraço pro meu amigo Lamartine. Deus abençoe vocês. Esse teve aqui essa semana. Pô, também. É um cracaço. Eu tive com ele em Orlando. A gente já tomou um café junto. Verdade, ele tava lá. Eu queria ter ido lá nessa época e encontrar vocês dois. Imagina, cara. Então, Daniel, um abração. Tô orando por você, viu? Aquilo lá que você me falou. Ó, o Leandro mandou aqui o seguinte: o anticristo sabe que ele é o anticristo? Com certeza. Ah, tem isso também. Lógico. Será? Lógico. Ou ele vai, em um certo momento, vai dar um clique nele? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que ele é altamente sagaz. A Bíblia diz que ele é empoderado pelo poder de Satanás. Né? A Bíblia diz que ele vai ter um brilhantismo e um viés e um direcionamento claro. Eu penso, tá? Isso aqui é uma conjectura. Que ele descobre isso já na adolescência, quando ele começa a direcionar a sua vida. E tinha um filme há muito tempo atrás, como é que chama? Megiddo. Você já viu esse filme? É muito interessante. Eu já, mas não sei se é o mesmo aí, Megiddo. É um filme que tem um camarada, um jovem, que ele mata o irmão, entendeu? E ele vai crescendo em poder e tal, até que ele se torna o anticristo, e no final aparece o Vale de Armagedon, ele sendo destruído na presença, quando Jesus vem e tal. Um camarada desse, ele sabe qual que é. Ele tem conhecimento. Não é uma coisa assim, ai, coitado, ele foi usado. Exato. Não, ele sabe. Ele sabe. Você acha que Judas, quando ele fez aquilo com Jesus, ele estava possesso, que ele não tinha consciência? Lógico que ele tinha. Tanto é que ele voltou e falou lá para os sacerdotes, me arrependi. Toma as moedas de volta. O cara falou, não, isso aqui é moeda de preço de sangue. Então eles compraram um terreno, né, lá em Jerusalém, que você deve ter conhecido, onde que está o Geena, né, que é um campo de sangue. Por quê? Porque foi a custo de moeda de morte. Os próprios sacerdotes falaram, a gente não pode usar isso no templo. Então compra um terreno lá. Então eu creio que ele sabe, e se ele está vivo, ele já sabe também. Então, a gente já falou da grande tribulação também, né? O período de 7 anos, o período de 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma paz, vamos dizer assim, controlada, mas vai haver guerras, vai haver a abertura desses selos. Esses selos estão na primeira metade. A segunda metade é o pega pra capar. Aí vai ser... E aí tem aquela discussão sobre o arrebatamento, se é antes, depois, na metade e tal, né? Sim, pra mim é o seguinte, eu creio que é antes, tá? Eu tenho estudado isso há mais de 40 arrebatamento, explicando pra quem não sabe, é o povo de Deus indo antes da tribulação, é isso? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante, o apóstolo Paulo fala que quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro é o corpo, tá? Porque o espírito está lá já com Deus. Depois nós, os que estivermos vivos, você vê que o próprio Paulo achava que era no tempo dele, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com os mortos arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor.
Então, essa palavra arrebatados, no grego é harpazo, é raptados. Significa que você vai ser arrancado da terra de uma maneira sobrenatural e você vai estar andando de repente, só que só vai subir você, né? Sua roupa, vai ficar tudo que tiver em você. E avião caindo, carro batendo. Avião caindo, carro batendo, vai ser um caos. Aqui a gente tá transmitindo o negócio aqui, a cadeira vai ficar vazia. Você já pensou? Imagina já pensou se fazendo um podcast aqui, Sumiu. eu e o Lene, a gente separa e fica aí o Kratos aí. O Kratos vai ficar sozinho aí. O Kratos sozinho olhando pra cadeira vazia. Toca aí, Kratos, agora é É contigo. com você. Então, assim, eu entendo que a igreja vai ser arrebatada, por quê? Porque em Tessalonicenses, as duas cartas de Paulo para Tessalonicenses foram escritas para falar sobre isso. Porque o povo da igreja de Tessalônica estava muito preocupado. Alguns achavam que Jesus já tinha vindo. E aí Paulo fala, gente, eu não quero que vocês fiquem ansiosos por causa disso, como se Jesus já tivesse vindo. A segunda vinda. É, o arrebatamento. Aí ele diz, porque isso não vai acontecer antes que haja apostasia e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele dá a nota, ele fala, primeiro vai ter que ter a apostasia, que é o abandono da fé, e depois vai ter que aparecer o anticristo, que é o filho da perdição, o iníquo. Entendeu? No capítulo 5, ele começa a falar, então ele diz, porque primeiro vão ressuscitar os mortos em Cristo, depois os que estiverem vivos vão ser arrebatados. No capítulo 5, ele começa a falar sobre aqueles que vão viver o dia da ira. O dia da ira é a tribulação, quando Deus vai começar a julgar a terra. Mas no versículo 9 ele diz, mas vocês não foram destinados para a ira. Por quê? Porque vocês creem. Então, a própria palavra que eu li aqui para vocês vão ser enganados, vão acreditar no erro, por quê? Porque não acolheram o amor da verdade, que é Jesus, para a salvação. Então, vai ter pessoas salvas na tribulação? Vai, mas são pessoas que vão cair em si na tribulação. Você prega para uma pessoa, você conta para a pessoa, ela não aceita. Vem o arrebatamento. Ele fala, putz, era verdade. E agora? Aí as pessoas vão se converter. Também vai ter a pregação das duas testemunhas, dos 144 mil. São as duas testemunhas? As duas testemunhas, eu acredito que serão Moisés e Elias. Que voltarão? Por quê? Porque as duas testemunhas farão os mesmos sinais que Moisés e Elias. Um deles vai fazer o céu se fechar e não chover por 3 anos e meio. Quem fez não chover por 3 anos e meio? Elias. O outro vai transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Entendeu? O próprio judeu espera a vinda de Elias para anunciar o Messias. E eles vão anunciar a vinda do Messias, que é Jesus. Lá na transfiguração, quem apareceu para Jesus? Moisés e Elias. Então eu penso que seja Moisés ou Elias, mas todo mundo concorda com Elias, mas tem gente que acha que não é Moisés, porque Moisés morreu, não pode voltar, e seria Enoque, mas pera lá. Lázaro também não morreu e voltou? Talvez seja Enoque também. Alguns acreditam que pode ser Enoque, mas Enoque, na Bíblia, ele não fez nada não tem de extraordinário. Enoque foi arrebatado antes de morrer. Para mim, ele representa a igreja que vai ser arrebatada. Fale, Leni. O Vig mandou aqui o seguinte, Lamartine, você acha que os gafanhotos descritos no livro de Apocalipse são os alienígenas? Ei! O cara foi de gafanhoto para alienígena, cara. Exatamente. Não, eu acho que são demônios. Qual que é o trecho? Você vê aí? Que trecho é esse dos gafanhotos aí? É um trecho que realmente vai vir vindo do abismo. Um enxame de... Um enxame de 200 milhões de demônios. Ele não fala de gafanhoto, também fala de cabeça, como de gente, mas como com rabo, como de escorpião. Então aquilo pode ser tanto demônios como pode ser um exército realmente de pessoas armadas, até um exército de robôs. Entendi. Que serão usados para atacar, né? Aqueles que não se Ou drones, né? Sei lá. Ou drones. Nesse formato pode aí. ser. 200 milhões tem que ser drone. Né? Pode ser drone, pode ser isso.
Me corrija aí, pastor, mas está dizendo que o trecho em Apocalipse, no capítulo 9, versículo de 3 a 11, que fala sobre os gafanhotos. Isso aí. Vamos lá, aqui ó, o Tiago, ele está perguntando aqui, no novo céu e na nova terra, seremos carne e osso igual somos? Teremos plena consciência como temos hoje? O pessoal tem a visão que o céu é algo etéreo. Olha, pergunta excelente. Como é que ele chama? Tiago Nóbrega. Tiago, muito boa sua pergunta. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele tinha um corpo de uma outra natureza. Não. Ele atravessou parede, Ah, tá. entendeu? Mas ele não era um espírito. Ele falou para Tomé, toca aqui, ó. Toca na minha mão. Ele partiu o pão quando ele caminhou com os discípulos de Emaús. Então, a gente fala que é um corpo glorificado, é um corpo que já não é mais mortal. Nós teremos esse corpo imortal, mas será corpo, não é um espírito e nenhuma alma. Ele é um corpo mesmo, físico, mas de uma outra física, né? De uma outra natureza. A palavra física no grego significa natureza. De uma outra dimensão, mas é corpo. Dá para tocar, dá para sentir e tal. O pessoal tá reclamando de você, falando que você não manda as perguntas do chat aqui, cara. Oi, eu tô pegando todas. Manda aí. Ó, o Tem que Zelu... ser pergunta boa também, não então, né, tem um monte de comentário aqui que não dá pra pegar. Tem gente mandando trecho aqui pra gente ler também. Falar, agora não dá, né? Ó, o Zeluz falou o seguinte: se quase tudo na Bíblia não é em sentido literal, por que acredita que os 7 anos são anos literais e não anos do tempo de Deus? Pode ser também, né? Muito boa a sua pergunta. Tem gente que interpreta assim também, que não são anos literais, assim. Eu vou te explicar por quê. Porque é ou porque não é? Porque é literal. Ah, tá. Porque tanto no Velho Testamento quanto no Novo, existem várias menções de maneiras diferentes. Tá. Como, por exemplo, lá em Daniel ele fala de semanas de anos. Mas Apocalipse fala de 42 meses e 42 meses. 42 meses dá 3 anos e meio. Por que que ele repete específico, né? inúmeras vezes diferentes usando isso? E tem um outro detalhe. A profecia que fala dessas 70 semanas de anos, as 69 semanas se cumpriram já. A primeira semana começa com o decreto do Ciro para o povo sair de volta para Jerusalém, e a 69ª ela se completa com a entrada do Messias em Jerusalém. E aí, essas 69 foram literais. Tá. Aconteceram exatamente 483 anos judaicos de 360 dias. Então, se as 69 semanas eram literais, por que a 70ª não era? Não é? Toda essa coisa dos 7 anos vem daí. Vem dessa profecia. Essa é a profecia nascedora. As primeiras 69 semanas se cumpriram literalmente. Por que que a última é metafórica? Por isso eu acredito que vai ser uma semana de anos, ou seja, 7 anos. O Tiago Dias está com uma dúvida aqui que é o seguinte, ele está perguntando, a sequência é o arrebatamento, depois a Jerusalém com o reinado de Jesus de 1000 anos e depois o julgamento final? Não, ele só pulou a tribulação. Arrebatamento, 7 anos de tribulação, Jesus vem no final dos 7 anos, aí o milênio, que é a última oportunidade para a humanidade, porque Jesus vai estar governando no mundo e as pessoas que nascerem vão ver o que é viver debaixo do governo da justiça. Seriam 1000 anos ou também 1000 anos? Eu creio em 1000 anos, porque ali tudo para mim, é literal. Tá. Entendeu? E no final dos 1000 anos, Satanás é solto, porque ele ficou preso. Quando ele é solto, ele vem para seduzir as nações, vai conseguir seduzir muita gente. E aí, no final, depois que Jesus vem, acaba com essa bagaça, né? Porque no final dos 7 anos, na batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta já são jogados no lago de fogo. O diabo é preso 1000 anos. Agora, depois dos 1000 anos, ele também vai para o lago de fogo. E aí vem o juízo final, que é o chamado o trono branco, aí todas as pessoas, desde a primeira até a última, que não são salvas, vão estar lá para receber o julgamento de condenação eterna.
e as salvas do milênio e também da grande tribulação que não morreram, porque vai ter gente na grande tribulação que vai sobreviver. Sim. Vai entrar no milênio, mas tem corpo humano, mas vai morrer no meio desses 1000 anos. Aí essas também vão estar na presença do julgamento do trono branco. E depois disso é o reino eterno, porque vai ter novos céus e nova terra. Então, novos céus fala do universo, nós vamos explorar o universo todo. E nova terra, porque a terra vai ser... alguns afirmam que não é nem essa terra, que ela vai ser destruída por fogo, mas nós vamos viver em uma outra terra com Jesus e com a Nova Jerusalém e tudo mais. Esse é um tema que um dia vale a pena a gente vir contar aqui o Apocalipse da minha maneira de entender, porque eu já vi sempre trazer outros aí. Verdade. Eu não concordo. Sim, já fizemos várias pessoas deram uma visão, mas é engraçado que a ideia do Apocalipse existe em várias religiões, né? Com nomes diferentes, né? Jihad, Ragnarok... Tudo. Ragnarok são os nórdicos, né? Porque isso tem muita gente que fala, isso daí É cópia. Na verdade, Assim como... Vilela, pensa o seguinte... Assim como o dilúvio também, né? Tudo isso vai para o princípio. Não, se você pegar os gregos, os deuses gregos, aqueles deuses que eram uma mistura, né? São os nefilins, cara. Porque aconteceu mesmo, só que cada cultura vai interpretar de uma forma diferente. O dilúvio é igual. O dilúvio aconteceu mesmo. Aí você vai pegar o dilúvio a narrativa de Gilgamesh, que são os babilônios, mas fala do mesmo evento, então ele aconteceu. Isso não é uma evidência de que a Bíblia é mentirosa, não. É uma evidência de que a Bíblia está falando de fatos concretos. Cada povo conta da sua forma. Na Turquia você tem o Monte Ararat, onde foi encontrada a arca. Você tem a formação completa da arca. Você nunca foi lá? Não. Você tem que ir. É extraordinário, ou seja, então existem muitas culturas que falam do Apocalipse porque Deus lá atrás já falou que isso ia acontecer. Só que as pessoas vão se distanciando de Deus, vão começando, né? É que nem a história do telefone sem fio. Vai mudando a história, mudando. Por isso a importância da Bíblia.